Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Bora falar da bomba de ontem, gente. O Cruzeiro anunciou um acordo para contratar o Dudu, atacante do Palmeiras. Aí o cruzeirense ficou empolgado, né? O Dudu foi formado na base do Cruzeiro e foi vendido em 2011 para o Dinamo Kiev da Ucrânia. Lá no Palmeiras, o Dudu é ídolo, levou 4 títulos do Brasileirão e 2 Libertadores. Agora, é importante falar que ele não joga desde agosto do ano passado, quando sofreu uma lesão no joelho no jogo contra o Vasco. Mas já estava treinando normalmente. O Dudu está com 32 anos e deve chegar nessa semana a Belo Horizonte para fazer exames e assinar um contrato com o Cruzeiro. O Alexandre Matos, o diretor executivo do Cruzeiro, deu uma entrevista à Rádio Itatiaia reafirmando o acordo com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Só que nem o Palmeiras e nem o Dudu confirmaram o acordo. Certo é que hoje tem Cruzeiro e Vasco, 6h30, jogo lá em São Januário. Vamos ver aqui a provável escalação do Fernando Seabra e o Cruzeiro com desfalques importantes. Primeiro, Matheus Pereira está fora com o 3º cartão amarelo. E o Barrial está no departamento médico. Então aqui na esquerda, ó, quem deve jogar é o Robert. E também na esquerda tem a volta do Marlon. E foi lá em São Januário, gente, onde aconteceu a maior goleada da história entre Cruzeiro e Vasco em 1996. E a gente vai te contar todos os detalhes dessa partida agora no nosso quadro Tintim por Tintim. Em 1996, ano olímpico. Foi nos Jogos de Atlanta, nos Estados Unidos, que pela primeira vez as mulheres entraram em campo para jogar futebol. E foi da Pretinha o primeiro gol feminino da história das Olimpíadas. Naquele ano, Ronaldo Fenômeno foi eleito o melhor do mundo. Rei do Gado era a novela da época. O dólar custava pouco mais de R$1 e o litro da gasolina menos de 60 centavos. Lá se vão quase 30 anos. E foi na Copa do Brasil de 1996, na segunda fase, que o Cruzeiro meteu o 6-2 para cima do Vasco. O Cruzeiro tinha eliminado o Juventus do Acre e o Vasco tinha eliminado o Santa Cruz. O jogo prometia ser duro, até que... Apenas 150 segundos de bola rolando e o gol de Wesley dá início ao baile do Cruzeiro. O Vasco parece contagiado por uma espécie de lerdeza coletiva. O zagueiro Gelson não precisa nem pular para fazer de cabeça 2-0. Esse zagueiro aí, galera, é o Baresi, zagueiro que inclusive foi campeão com o Cruzeiro no ano seguinte da Libertadores. E o Cruzeiro tinha um elenco de respeito. Tinha o Palhinha, o Nonato, o Roberto Gaúcho e alguns jogadores que vocês ainda vão ouvir serem citados na reportagem. Gentil, Gelson se redime às avessas. Deixa Nilson livre para descontar. 2-1. Ê, Baresi, que furada, hein? Pura ilusão, porque no segundo tempo viria o pior, para o Vasco. A arrancada de Marcelo só encontra o primeiro obstáculo em Carlos Germano. O rebote é de Roberto Gaúcho, 3-1. O massacre prossegue no chute bem colocado de Marcelo, 4-1. Marcelo Ramos, gente, que foi contratado em 1995 simplesmente para substituir Ronaldo, que tinha sido vendido para o PSV. E o Marcelo Ramos deu conta do recado. Ele foi o artilheiro daquela edição da Copa do Brasil, marcando 7 gols. No cruzamento de Roberto Gaúcho, Germano defende e o próprio Palhinha completa sob o olhar passivo dos zagueiros do Vasco, 5-1. O chute de Zinho ameniza o desastre. Dida se estica todo, mas não alcança a bola. 5-2. Tô falando que era timaço? Dida no gol, viu? Respeita. Mas a defesa do Vasco convida os atacantes do Cruzeiro. Edmundo avança sem marcação. Galera, esse Edmundo aí não é o Edmundo, o animal, não. Esse Edmundo, inclusive, se chama Raimundo. Vai entender, né? Mas o Raimundo, quer dizer, o Edmundo, fechou dele.
Edmundo avança sem marcação e o pobre Carlos Germano vai ter que buscar pela 6ª vez a bola dentro do gol. Apesar disso, foi o único poupado pela torcida. Se fosse na fase anterior, o Vasco já estaria desclassificado da Copa do Brasil. Não teria nem direito ao jogo em Belo Horizonte. Do jeito que o time está jogando, talvez fosse melhor assim. Agora administrar e jogar diante da nossa torcida, é claro que com responsabilidade, porque a gente vai ser cobrado lá também. E o Cruzeiro administrou a vantagem. O jogo da volta foi 1-1. E o Cruzeiro ainda eliminou o Corinthians, metendo uma goleada por 4-0 em Belo Horizonte. Eliminou o Flamengo na semifinal e bateu o Palmeiras, que era comandado por Vanderlei Luxemburgo, em um time que tinha Cafu, Rivaldo, Djalminha, Luizão. Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil em 1996. Saudade? Vamos lá, porque o Cruzeiro joga hoje, 6h30, São Januário, duelo com o Vasco desesperado, time muito mal, e o Cruzeiro querendo vencer mais uma depois de voltar a vencer na competição, a vitória sobre o Cuiabá. E o resultado positivo neste domingo, diante do Vasco, coloca o Cruzeiro aí nas cabeças, nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, mas todo mundo sabe que é um jogo muito difícil. O Cruzeiro não terá Matheus Pereira, suspenso. O Cruzeiro não terá Álvaro Barreal, machucado. E aí, vamos ver o que fará o técnico Fernando Seabra. Tem a questão também do Lucas Romero, que reclamou de um cansaço maior na panturrilha no último jogo, está aqui no Rio de Janeiro com a delegação, mas a escalação mesmo somente 1 hora antes da bola rolar. Aí tem muitas dúvidas. Se o Romero, por exemplo, vai no meio. Acho que o Marlon volta à lateral esquerda, na vaga do Kaique. O Marlon cumpriu suspensão. Aí fica a dúvida se o Romero vai. Se ele for, beleza, com o Lucas Silva. O Japa deve entrar neste meio campo. Mas aí tem dúvida. O Gabriel Veron será mantido? Quem faria a função do Matheus Pereira? O Rafa Silva está mantido no comando de ataque. Então tem muita coisa para o Fernando Seabra definir neste domingo. 1 hora antes da bola rolar, sai a escalação oficial. Agora, o noticiário do Cruzeiro, muito agitado, porque o Cruzeiro anunciou um acordo com o Dudu, atacante do Palmeiras. O Cruzeiro, até o Alexandre Matos, em entrevista à Rádio Itatiaia, ele falou que tem documentação trocada com o Palmeiras, aceite do Palmeiras, contrato do Dudu pronto, verificado pelo staff do jogador, pelo advogado do jogador, o ok dado, e aí o que acontece? Depois que veio o anúncio por parte do Cruzeiro, muitas manifestações da torcida do Cruzeiro, membros de organizadas foram até a casa do Dudu, e aí a história tá rendendo e tá rendendo bastante. O Dudu não se manifestou oficialmente, o Palmeiras também não, mas repito, palavras do Alexandre Matos, o Cruzeiro tem a documentação trocada com o aceite do Palmeiras, o aceite do Dudu, o aceite do staff do jogador, dos advogados do jogador, e que o Cruzeiro aguarda o Dudu em Belo Horizonte na terça-feira para fazer os exames médicos e assinar o contrato. Se vai ter reviravolta, se não vai ter reviravolta, aí as partes é que precisam comunicar, tanto o Cruzeiro, ou até mesmo o próprio Dudu. O Alexandre Matos falou, até confirmou uma informação que eu tinha trazido aqui nas quentes do dia, que o Cruzeiro teve interesse, mas o interesse maior partiu do Dudu, que procurou o Cruzeiro, foi quando começou a negociação. Então vamos acompanhar, ao longo deste domingo aí se vem alguma manifestação, mas o fato é que a história está rendendo. Já ficou um climão para o Dudu, com torcida do Palmeiras, com o Abel Ferreira. Ele até conversou nesse sábado, a informação do Mauro Betting, com o Abel Ferreira, falando sobre a decisão de deixar o Palmeiras. É aguardar, porque realmente o Cruzeiro tinha aí tudo encaminhado, fez o anúncio com a concordância de todas as partes, e aí agora aguarda o desfecho dessa história. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!